Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje nós vamos começar uma nova etapa da matemática, uma nova etapa do nosso estudo da EJA do segundo período, que é a introdução ao estudo das funções. Até o momento a gente vem estudando a parte de conjuntos, chegamos em conjuntos numéricos e na nossa última aula nós trabalhamos intervalos, operações com intervalos numéricos, tá certo? Inclusive, hoje eu também estarei recebendo, vocês estarão enviando para mim no WhatsApp a atividade número 4 da aula passada, tá certo? Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades, né, nesse momento que não está sendo fácil para todo mundo, mas que nossas aulas estão mantendo aquela regularidade, todas as quartas e quinta-feiras, né, terças e quartas-feiras, perdão, nós temos o nosso encontro, tá certo? Então, hoje eu resolvi fazer essa aula agora com vocês para falar sobre a parte introdutória da função e vamos usar para isso a nossa apostila, tá certo? Em que vocês que eu disponibilizei para vocês. Nossa não, né? Ao qual estou fazendo uso a apostila Matemática e Suas Tecnologias, o módulo número 2, que é o que eu estou usando com vocês. E aí vocês estão vendo aí, estudo das funções, primeira parte, certo? E ele começa aqui no para início de conversa. Vamos conversar um pouco sobre essa noção intuitiva de função. A ideia de função é muito utilizada na matemática e em outras áreas como biologia, física, química, assim como em diferentes situações do nosso dia a dia. Veja alguns exemplos. Num posto de gasolina, o preço a pagar depende da quantidade de gasolina colocada. Então, nós temos duas variáveis aí, que é a quantidade de combustível a colocar no tanque, né, e o preço a ser pago. Então, o preço ele está variando em função da quantidade de combustível colocado no tanque. Numa escola, uma outra situação, a quantidade de merenda ela depende da quantidade de crianças. Então, também eu tenho duas variáveis, uma depende da outra, né? Então, a quantidade de merenda a ser feita na escola depende da quantidade de crianças que tem para lanchar na escola, né? Então, esse material está na página 57, para vocês fazerem acompanhamento da nossa aula. Página 57 da apostila. Outra situação na escola. A quantidade de tinta consumida depende da área a ser pintada. Não necessariamente na escola, mas como na sua casa, como num prédio, né? Então, quantidade de tinta e área pintada. Então, uma quantidade depende da outra. No caso, a quantidade de tinta ela vai depender do tamanho dessa área ao qual eu vou pintar. Então, em cada um destes exemplos, foram destacadas duas grandezas que variam de maneira que a variação de uma depende da variação da outra. Esse fato é importante para a compreensão do conceito de função que vamos estudar a seguir. Numa função, há duas variáveis. A variável independente, que pode assumir qualquer valor em um conjunto determinado, e a variável dependente, cujos valores são calculados a partir da primeira variável. Tá certo? Então, o objetivo da aprendizagem nessa sessão que nós vamos estudar agora são esses. Construir a ideia de função utilizando situações, problemas da aritmética, geometria e álgebra, reconhecer a noção de variáveis, dependência, regularidade, né, padrões. Escrever a expressão algébrica, que representa uma relação entre duas grandezas, que apresenta regularidade, ou seja, um padrão de comportamento. Então, eu escrever uma determinada expressão matemática, em que essa expressão ela vai me dar uma variável dependendo da outra a partir de um determinado padrão. Então, esse é um dos objetivos da nossa aprendizagem, né? Voltando para lá. Reconhecer que
toda vez que duas grandezas variam proporcionalmente, a relação entre elas é uma função. Então, sempre que eu tiver uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas, eu tenho constituído isso uma função. Então, esse é o objetivo, que você consiga aprender, tá certo? Se uma grandeza ela varia proporcionalmente à medida que outra vai variando, isso aí estabelece um determinado padrão, e esse padrão dá-se o nome de função. Voltando para o nosso material, vamos começar na nossa seção Relações e Funções. No decorrer das guerras, os códigos para transmissão de mensagens secretas foram um fator importante nas conquistas de várias batalhas. Um código muito conhecido é o chamado sistema Zenit Polar, que consiste basicamente em substituir as letras das palavras a serem cifradas de acordo com a regra estabelecida no nome do sistema. Trocamos todos os Zs por Ps e vice-versa. Todos os Es por Os e vice-versa. Todos os Ns por Ls e vice-versa. E assim até o final. A letra que não constam no nome do sistema, como M, J, K, etc., permaneceriam inalteradas. Então, aquelas letras que não fazem parte do sistema, elas não se alterariam. Tá certo? Então, aonde eu tiver um N, eu trocaria por um L, né? Onde eu tivesse um Z, por um P, e vice-versa. Onde tiver um E, trocar por um O, e assim vai. E aqueles que não estão no sistema, como M, J, K, entre outros, permanecem inalterados. Baseado nesse código, a querida matemática resulta em uma criptografia transformada em Miromirace. Lembrando a aula de teoria dos conjuntos, a gente poderia representar a transformação de matemática em Miromirace assim. Então, a partir do que a gente estudou de conjuntos, né, eu poderia fazer o uso agora dos diagramas para perceber. O M, continua M. O A, de acordo com o código, ele passaria a ser um I. O T passaria a ser um R. O E passaria a ser um O. O I passaria a ser um A. E o C continuaria sendo um C. No código à esquerda estão as letras da palavra matemática e no conjunto da direita as letras da palavra Miromirace. O sistema de criptografia Zenit Polar faria justamente essa ponte, estabeleceria essa relação entre os elementos de um conjunto e os de outro. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares alemães, por exemplo, usavam uma sofisticada máquina chamada Enigma para encriptar suas mensagens. A máquina continha até 8 tambores articulados e que se moviam durante a digitação, o que, a muito grosso modo, fazia com que a tabela de correspondência mudasse a cada letra digitada. Assim, uma palavra seria codificada de uma quantidade gigantesca de maneira diferente, mesmo quando digitada repetidas vezes numa mesma mensagem. Quer experimentar? Dê um pulo aí, ele dá esse site aí, né? enigmação.de. E quem tiver curiosidade, vai lá e dá uma acessada. Então, para acessar a versão online dessa máquina de Enigma de 3 tambores. Foi nessa máquina que entramos com a palavra matemática e obtivemos essa daqui, que não conseguiríamos ler, né? Vamos representar essa relação no diagrama. Então, essa representação ficaria da seguinte maneira. Ele jogou matemática, né? Esse matec, jogou no diagrama lá e obteve esse resultado aqui. Então, esse diagrama está representando o resultado dessa máquina utilizada para codificar. E aqui apontamos uma diferença significativa entre essa relação e a anterior. Enquanto na relação de Zenit Polar, cada elemento do conjunto da esquerda estava relacionado a um único elemento do conjunto da direita, na relação da máquina Enigma, há elementos do conjunto da esquerda que estão associados a mais de um elemento do conjunto da direita.
O M está associado a dois elementos, o F e o S. Né? Eu posso conferir isso aqui, ó. O M ele está indo para o E e o S. Assim como aqui eu pego o A, ele está indo para o T. O A ele parte também para o E. E o A ele parte para o U. Né? Então está aqui, ó. O A está associado a três elementos, T, o E e o U. E o T está associado a dois elementos, o B e o I. O B e o I. Por isso, repetindo, quando cada elemento do conjunto da esquerda está associado a um elemento do conjunto da direita, como no primeiro caso, dizemos que a relação de zenipolar é uma função. E como na relação de enigma há pelo menos um elemento do conjunto da esquerda associado a mais de um elemento do conjunto da direita, dizemos que essa relação não é uma função. Veja, a relação existe, tanto que a mensagem podia ser decodificada, e é determinada pela combinação das inúmeras chaves e tambores da máquina. Ela só não é uma função. Então, o que é que a gente tem que ficar claro agora? Que ele já deixou para a gente. Que na primeira máquina, né, no primeiro codificação, ela já tem a característica de uma função. Por quê? Porque cada letrinha que eu peguei no conjunto da esquerda, ela levou em uma única letrinha no conjunto da direita. Diferente dessa segunda máquina, né, que quando ele jogou, teve letras que associou a duas outras. Uma letra na esquerda associou a duas letras na direita. Teve uma letra na esquerda que associou a três. Então, essas relações da segunda existem, mas eu não posso caracterizar como função, porque primeira coisa que a gente tem que saber para função, que ele já está deixando claro, que se eu pegar um elemento, seja uma letra, seja qualquer número, num conjuntozinho da esquerda, ele vai me levar a um único elemento no conjunto da direita. Isso é a primeira característica de uma função. Continuando aí, mais sobre a noção de função. Exemplos de funções. Na seção anterior, você observou exemplos de relações entre dois conjuntos. No exemplo do sistema criptografado zenipolar, criptográfico, né, zenipolar, a relação estabelece uma correspondência entre os elementos dos dois conjuntos de letras, em que a cada letra do primeiro conjunto corresponde a uma letra no segundo conjunto. Esta relação é uma função. Já no outro sistema criptográfico, mais complexo, isto não acontece. Nesse caso, a relação não é uma função. Acabamos de falar isso, né? Vamos apresentar agora alguns exemplos de funções determinando, quando possível, a expressão matemática que representa cada uma. No entanto, é preciso ter em mente que, para determinar a expressão matemática, é necessário identificar o padrão de comportamento ou regularidade. Primeiro, 1 litro de gasolina está custando R$ 2,83 em um posto de combustível da minha cidade. Quem dera, né? Hoje já está 5, variando entre 5,80 a 5,99 nos postos de Natal. Mas vamos para frente. Veja a tabela que mostra os valores a pagar para se colocar no tanque de um carro. Então eu tenho aqui, nessa linha lilás aqui, a quantidade de litros que eu vou colocar no combustível, e a partir do preço de 1 litro, eu vou tendo os demais valores. Se eu colocar 1 litro, eu vou pagar R$ 2,83. 2 litros, R$ 5,66. 3 litros, R$ 8,49. 4 litros, R$ 11,32. 5 litros, R$ 14,15. E assim sucessivamente. O que mostra esta tabela? O preço variável, né, variável dependente, a pagar, depende da quantidade de litro de gasolina, que é chamada de variável independente, que foram colocadas no tanque. Ou seja, o preço será igual à quantidade de litros multiplicada pelo preço de 1 litro de gasolina, que é R$ 2,83. Nesse caso, dizemos que o preço a pagar é função da quantidade de litros colocado no tanque. Será que você consegue escrever uma expressão matemática que represente esta função? Então, será que a gente conseguiria
dizer uma expressão matemática que representa essa função, então eu teria o seguinte, né? Como é que eu poderia escrever essa expressão matemática? Então, vamos abrir aqui a lousa para a gente ver o seguinte. Olha só. O preço de 1 litro de combustível, então, o litro de combustível nesse posto aí, né, custa R$ 2,83, né? E essa é a variável, né, é o preço do litro. Então, quais são as variáveis que nós vamos trabalhar? Esse é o preço de 1 litro de combustível. Então, as variáveis serão o quê? A quantidade de combustível, que ela é classificada como variável independente. Por quê? Porque eu posso assumir qualquer quantidade que eu queira. Quero botar 1 litro, quero botar 10, quero botar 100, quero colocar 50, quero colocar 25, qualquer quantidade, tá certo? É chamada de variável independente. E a outra variável é o preço a pagar ao final. Esse preço a pagar, ela seria a minha variável dependente. Por quê, professor? Por que essa seria a variável dependente? Porque o preço a pagar, eu só vou saber quando eu definir uma quantidade de combustível. Tá certo? Então, sempre a minha variável independente, em regra, né, que é a quantidade de combustível que eu vou colocar no tanque, eu vou chamar, é isso aqui, eu vou simplificar, no lugar de escrever tudo isso aqui, vou chamar isso aqui de X, né? Porque essa é a variável independente, é o valor qualquer que eu queira substituir, né? Na minha relação, na minha função que eu vou criar. E o preço a se pagar, eu vou chamar isso aqui de Y. Tá certo? Vou chamar de letra, poderia chamar qualquer letra, mas eu vou chamar da letra Y. Tá certo? Então, o litro de combustível, o preço de 1 litro de combustível, isso aqui será uma constante que não muda, independe da quantidade de combustível que eu colocar no tanque do meu carro, independente da quantidade, o preço de 1 litro é o mesmo, ele é fixo. Tá certo? Então, como seria essa relação, como seria essa função, esse padrão, de que maneira eu poderia dar uma expressão algébrica para definir esse padrão do preço a se pagar. Então, voltando para o nosso quadro aqui, eu posso escrever isso da seguinte maneira. O preço a pagar, que eu chamei de Y, será igual a R$ 2,83, que multiplica a quantidade de combustível que eu posso variar, que é X. E aí que se a gente colocar aquela tabelinha que ele apresenta, né, que ele traz para a gente aqui, voltando para a apostila, ó, se eu colocar, substituindo esses valores lá na relação que eu criei, na função, eu vou chegando exatamente nesses preços a pagar, né? Se eu substituir aqui no nosso quadro, ó, aonde tem X, por exemplo, se eu substituir por 5, eu vou ter que Y é igual a 2,83 vezes 5. Y é igual a 2,83 vezes 5. E aí eu vou obter como resultado
exatamente R$ 14,15, assim como para qualquer outro valor que eu substituir. Então, essa seria a relação, tá certo? Essa seria a relação que representa a quantidade, o preço a se pagar de combustível, variando em função da quantidade que eu colocar. Tá bom? Então, seria essa relação pedida aqui na nossa apostila. Vamos para o segundo exemplo. Um professor resolveu brincar com a turma de adivinha a regra. Ele dizia um número para um aluno e ele respondia outro número de acordo com a regra previamente combinada. Vamos adivinhar qual é essa regra. Veja a tabela com alguns números escolhidos pelo professor e os números que o aluno respondeu. Então está aqui o número escolhido pelo professor, 1, depois 3, depois 4, depois 6, depois 8. E o aluno respondeu 1, depois 5, depois 7, depois 11 e depois 15. Conseguiu descobrir a regra? Parabéns. Mas se não conseguiu, não tem problema. Vamos contar para você. Os números respondidos pelo colega são iguais ao dobro do número escolhido pelo professor menos 1. Nesse caso, também dizemos que o número respondido é função do número escolhido. Será que você consegue escrever uma expressão matemática que representa esta função? Veja nossa resposta logo depois do terceiro exemplo. Então, ele está dizendo o quê? Que os números respondidos pelos colegas são iguais ao dobro do número escolhido pelo professor menos 1. Então, vamos tentar. Eu vou pegar aqui, levar essa regrinha aqui, né, para a nossa lousa, para a gente verificar juntos. Então, os números respondidos pelo colega são iguais ao dobro do número escolhido pelo professor menos 1. Então, como eu montaria essa minha regrinha aí? Então, voltando para o nosso quadro, para cá. Então, ele diz que é o dobro do escolhido pelo professor menos 1. O número, vou chamar aqui, o número respondido é igual ao dobro, 2 vezes, o escolhido pelo professor, então, vou chamar de P, menos 1. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. O número escolhido pelo professor é um número aleatório, concorda comigo? Então, essa daqui seria a minha variável independente. Já o número respondido, ele vai fazer alguma conta para obter esse resultado. Então, essa daqui, o número respondido, obviamente, será a variável que depende. Né? Ela depende de quê? Ela depende do número que foi escolhido pelo professor. Então, eu vou chamar essa variável independente de x e vou chamar a variável dependente de y. Então, pela regrinha, né? Então, o número respondido y será igual a 2 vezes o escolhido, né, do professor, x, menos 1. Vamos verificar se essa relação vale. Então, quando o meu x assume o valor 1, né, ó, quando o meu x assume o valor 1,
eu vou ter o seguinte, y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Conferido, 1 levou no 1. Agora, quando o meu x assumir o valor 3, então eu vou ter que y é igual a 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 6 menos 1, 5. Verificou. O outro valor possível para x, ou seja, escolhido pelo professor, 4. Então, vou ter 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Levou no 7. Quando o professor escolheu 6, y é igual a 2 vezes 6 menos 1. 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 1, 11. E, por fim, quando o professor escolheu 8, então, y igual a 2 vezes 8 menos 1. 2 vezes 8, 16. 16 menos 1, 15. De fato, a lei de formação, que nós vamos chamar assim, de fato, a lei de formação, ou simplesmente a função para esse caso, a regra que estabelece esse número respondido, será y igual a 2x menos 1, para qualquer número escolhido pelo professor. Tá ok? Então, vamos voltar para a nossa apostila e dar continuidade, que ele vem para um terceiro exemplo. Na bula de um remédio pediátrico está indicado a posologia, modo de usar, da seguinte maneira: 2 gotas a cada quilo de peso. Então, eu tenho o peso da pessoa, 1 quilo, 2, 3, 4, 5, até 9. E o número de gotas vai ser o quê? 2 gotas. Então, se eu tenho 1 quilo, 2 gotas. 2 quilos, 4. 3 quilos, 6 gotas. 4 quilos, 8 gotas. Então, olhando de forma rápida aqui, é fácil observar que o número de gotas, para mim saber a quantidade de gotas, basta eu multiplicar vezes 2 o peso. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente, até 9 vezes 2, 18. Se eu perguntar, por exemplo, seguindo esse raciocínio, uma pessoa com 60 quilos, tomaria, no caso aí, seria, seguindo esse padrão aí, 120 gotas. Existe um padrão, é óbvio que na prática a gente sabe que eu desconheço pelo menos algum remédio que a gente tome 120 gotas. Mas, seguindo a lógica do raciocínio simples que o exemplo tenta trazer, é fácil observar, e aí eu vou trazer a nossa lousa, que nesse caso aí, nesse terceiro caso, esse aqui foi o meu primeiro exemplo, esse foi o meu segundo exemplo, e no meu terceiro exemplo, fácil verificar que y, ou seja, a quantidade de gotas, será igual a 2 vezes o peso, que seria, então, o número de gotas seria a variável dependente, e o peso seria a variável independente.
né? Você chega lá e dá um determinado peso e a partir daí tem que calcular o número de gotas. Então, o número de gotas seria o meu Y dependente e o peso, que é o independente, seria o meu X. A expressão que definiria esse terceiro exemplo seria Y igual a 2x. Tá certo? Então, vamos voltar para a nossa apostila. Então, aqui vocês têm o seguinte: o número de gotas de remédio, a variável dependente que eu falei, a ser administrado depende do peso da criança, né? Do peso no caso para criança. Então, jamais seria 60 quilos seria um peso muito exagerado, como eu coloquei, né? Variável independente. E podemos escrever a expressão como G igual a 2P. Tá certo? Gotas igual a 2 vezes o peso. Dizemos que G é uma função de P. E aí agora ele vai verificar as expressões matemáticas dos outros exemplos. P igual a 2,83 vezes L, né? A diferença que lá eu usei X e Y, né? Y igual a 2,83x. E aqui ele usa que R igual a 2N menos 1. R é função de N. Tá bom? Então, vamos dar continuidade agora, falar um pouco da representação de uma função através de diagrama. Tá certo? Além da representação por tabela, podemos também representar uma função por diagramas usando conjuntos e flechas para indicar a relação de correspondência entre grandezas. Veja a representação da função do terceiro exemplo. Chamamos de P o conjunto de alguns valores que indicam os pesos e G o conjunto de valores que indicam a quantidade de gotas correspondente. Então ele pegou essa representação do último exemplo aí e a reescreveu através do diagrama que a gente aprendeu em conjuntos. Não é? Podemos observar que a cada valor que indica o peso corresponde um único valor que indica a quantidade de gotas de remédio. Então, qualquer número que eu pegar aqui, ele a seta só parte uma única vez para um único valor. Segundo exemplo, temos o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 0, 1 e 4. Ou é 0, 1, 4 ou é 0, 14. Eu acho que é 0, 1, 4, esqueceram a vírgula aqui, ó. E a expressão matemática que representa essa correspondência é y igual a x ao quadrado, onde x é o elemento de A e y é o elemento de B. Então está aqui a correspondência, ó. Menos 2. Eu vou pegar esse conjunto aqui, vamos trabalhar juntos aqui, para entender como é que ele chegou a esse diagrama aqui. Vamos lá para a lousa. E eu vou pegar o probleminha primeiro, tá certo? Vou pegar logo esse probleminha e trazer para a nossa lousa aqui. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu trazer o problema rapidinho aqui. Eu vou pegar o problema e vou pegar o diagrama que ele já montou. E para a gente entender como é que foi a montagem desse diagrama. Então, deixa eu compartilhar com vocês agora o exemplo, que é esse aí. Então, ele tem um conjunto A, né? E ele tem um conjunto B. O conjunto A é um conjunto de partida, de onde partem as setas. O conjunto B é o conjunto onde chega. Não é 14 não, aqui faltou a vírgula, tá? É 1,4. Né? Porque aqui é 0, 1 e 4, ó, por isso que eu estou dizendo isso. E ele tem uma expressão numérica que é y igual a x ao quadrado. De onde partem
os elementos, que são as variáveis independentes, eu vou chamar sempre de letra X. E aonde chega, que são as variáveis, os números dependentes, eu vou chamar de Y. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, ó. Y igual a esse menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, isso é menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, o menos 2, ele partiu a seta até o 4. Y agora igual a menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter menos 1 que multiplica menos 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 levou no 1. Agora, o zero, eu vou ter 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, o 0 levou no próprio 0. Y igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, 1 levou também no 1. E o y igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2, que dá 4. Então, observa comigo que nesse lado aqui, nesse conjunto B, existiram valores como o 1 e o 4 que chegaram mais de uma seta. Mas não tem problema. Isso não tem problema. Tá certo? O que não pode acontecer, o que deixaria de ser uma função, era se porventura do conjunto onde está partindo as setas, tivesse algum daqueles elementos que partissem duas setas. Aí não poderia. Mas no conjunto onde está chegando as setas, não há problema em chegar mais de uma seta para o mesmo elemento. Tá ok? Então, vamos voltar, no caso agora, para a nossa apostila. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo agora. O terceiro exemplo aí, ó. Observe o diagrama que mostra a relação entre tempo de gravidez, em meses, e o peso de uma gestante. Então, tem aqui, 1 mês de gravidez, ela está com 57 quilos. 2 meses, 57,5. 3 meses, 57,7. 4 meses, 58,6. 5 meses, 59,2. Observe que o peso da gestante é função do tempo de gestação, pois a cada mês a gestante terá apenas um peso. No entanto, neste caso, não é possível determinar uma expressão matemática para indicar esta dependência. Além da variação do peso não conseguir nenhum padrão, ela também muda de acordo com a gestante. Então, observa que existe uma relação entre o peso da gestante e a quantidade de meses. Ora, se o feto está desenvolvendo lá dentro, naturalmente, é natural que o peso aumente. Mas possa ser que a gestante esteja enjoando, esteja vomitando e esteja perdendo peso ao invés de ganhar. Então, não existe uma regularidade, um padrão. Tá certo? Então, por esse motivo, não podemos classificar isso como uma função, por não conseguir determinar uma relação matemática para isso. Que exista um padrão. Varia de pessoa para pessoa. Uma gestante pode ganhar meio quilo a cada mês, né? Assim como outra pode não ganhar nada, outra pode perder. Tá certo? Então, como não existe esse padrão, então, esse é um exemplo de uma relação que podemos fazer, mas que não podemos defini-la como uma função matemática. Tá certo? Então, vamos ver o que aqui diz aqui. Atenção, nos 3 exemplos, podemos ver que cada elemento do primeiro conjunto sai apenas uma seta para algum elemento do segundo conjunto. Esse fato caracteriza que o diagrama representa uma função. É o que eu falei agora há pouco com vocês. Pessoal, já estamos com a
a nossa aula bem extensa, e para que não fique muito cansativo, né, assistir a aula online, uma aula quando ela é muito longa, tem muita informação, acaba ficando cansativo para quem assiste. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na página 64, algumas situações, problemas, para que vocês leiam e nós possamos discutir. Vamos lá. Ele dá uma situação, problema número 1 aí, que Manuel e Solange resolveram brincar de adivinha a regra. Solange dizia um número e Manuel respondia outro. O objetivo do jogo é, depois de alguns exemplos, descobrir qual regra Manuel estava aplicando. Para ajudar a descobrir, Solange construiu uma tabela com os números que ela disse em uma coluna e o que Manuel respondeu em cada caso em outra coluna. Veja como ficou a tabela. Então, ele mostra essa tabela, tá certo? Muito parecido com o exemplozinho que a gente fez também do Descubra a Regra, e pede para você descobrir qual foi a regra que Manuel usou. O número respondido por Manuel depende do número dito por Solange? Ele pergunta. E letra C, podemos dizer que o número respondido por Manuel, M, chamou o Manuel de M, tá certo? É função do número dito por Solange, que ele chamou de S, por quê? Tá certo? Então, gente, ele dá essa situação problema 1, 2 e 3. Todas essas aí, elas são, tem situação problema 4 também. Pronto, ele dá 4 situações problemas. Então, eu vou definir com vocês o seguinte, ó. Vou definir com vocês o seguinte. A nossa atividade de número 5, tá certo? Ao qual vocês irão fazer para tentar resolver agora, para me entregar, será essas 4 situações problemas. Tá certo? Então, vocês vão tentar fazer, copiem no caderno, tá certo? Copiem no caderno, respondam daquele mesmo jeito, batam uma foto e me enviem. Temos ainda, ao longo dessa aula aqui, tá certo? Para receber, e temos amanhã 2 horários de matemática que vocês vão se dedicar a fazer isso daí. Tá bom? E a gente dá continuidade à nossa aula. Agora, pelo grupo do WhatsApp, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida durante o nosso horário de aula. E amanhã, tá certo? Então, tenta responder essa atividade aí, qualquer coisa é só me procurar. Valeu, galera. Até a próxima, hein?